pessoal, como é que estão vivendo a quarentena? É um mundo novo, né? Muitas pessoas até se tornam mais criativas em função desse inesperado. Criatividade é o nosso assunto de hoje. Bem, especificamente nós já vimos anteriormente como a gente desenvolver o processo criativo de forma mental ou até mesmo numa busca contínua de exercício de forma com que eu me torne uma pessoa mais criativa. Não é verdade? Bem, agora vamos então ver isso uma questão mais própria e mais próxima da nossa profissão, da futura profissão de vocês. Nós temos que tomar cuidado com a criação comercial, a criação publicitária ou a criação ideológica, a propaganda, porque esse processo de criação ele sempre vem em função e através de um briefing entregue por um atendimento. Nós temos que ler esse briefing, interpretar esse briefing e analisar muito bem essas questões de forma técnica. Mas eu chego lá. Primeiro, eu quero dizer para vocês que é muito comum, dentro do processo criativo, até certo ponto, ocorrer coincidência. Não estou falando de plágio. As famosas chupadas, né? Que eu acho isso assim um crime dentro da profissão do publicitário, principalmente do criativo, de querer chupar boas ideias. Não é disso que eu estou falando. Isso está fora de cogitação. O que eu quero me referir especificamente está relacionado à coincidência. Segundo Jung, ele se refere que a gente tem algumas vezes uma consciência, ou melhor, um inconsciente coletivo. A gente muitas vezes vive memória de outras pessoas. Em algum momento na vida eu vi alguma coisa assim, nossa, que bela sacada, que ideia muito boa. E no decorrer com o tempo, vai acontecer de que eu me deparo com um briefing que me faz vir essa memória lá do inconsciente e sem eu perceber eu posso estar repetindo uma ideia já ocorrida. Nós temos que tomar cuidado com isso, evitar plágio, mesmo em forma de coincidência. Eu já vou explicar para vocês que um profissional da área de comunicação, publicidade e propaganda, se ele é bem constituído dentro dessa cultura técnica da profissão, quando ele pega um briefing, ele vai analisar o produto ou o serviço e analisar o público-alvo a qual esse produto ou serviço serve. Obviamente, ele vai estreitando possibilidades e chegando tecnicamente a uma possível solução criativa para desencadear uma campanha publicitária, por exemplo. Certo? Então, tá, eu vou falar para vocês agora como dois profissionais de agências diferentes trabalhando com mesmos produtos para mesmos públicos, eles podem chegar em uma grande coincidência. Quando eu falo mesmos produtos para mesmos públicos, eu estou me referindo a empresas diferentes. Hoje em dia nós vivemos num mundo tão commodity, na verdade. E o que é commodity? Commodity são produtos iguais, só com marcas e conceitos diferenciados, como por exemplo, televisões são montadoras desse device, ou seja, desse equipamento. Elas marcas compram todos os produtos que compõem a televisão e montam, é igual carro. É um joint venture, por exemplo, é um marketing colaborativo, um carro, eles são só montadoras, eles compram tudo, parafuso, pneu, banco, direção, tudo de outras empresas, né? Então isso é commodity, produtos semelhantes e afins para um grupo específico. O que eu posso falar para vocês também em relação ao commodity? Bem,
Óleo de soja. Óleo de soja vai ser sempre óleo de soja. Só muda a marca, o design da embalagem e algumas outras possibilidades que a gente pode tirar o produto dessa convencionalidade, ok? A criação publicitária, ela tem um fim comercial. Ela não é uma criação artística especificamente. É claro que a gente faz arte também dentro desse contexto, mas tudo hoje em dia que é criado, ele é criado em função do princípio do marketing. São produtos criados para atender, como eu falei anteriormente, necessidades de grupos específicos. Então, eu tenho que estudar isso. O que é o composto de marketing? É aqueles famosos 4 P's, né? Que é produto, preço, praça e promoção. Eu prefiro essa ordem. O produto, ele pode ser tangível ou intangível. O produto tangível é aquele que eu levo para casa, uma calça jeans, um carro, ou até uma casa. Eu moro nela. Um produto intangível é um serviço, é um corte de cabelo, é um psicólogo, é um advogado, ou qualquer outro tipo de serviço que venha resolver um problema para mim. Então, a categoria de produto está dentro dessa questão. Agora, o preço é aquilo que ele vale monetariamente. A indústria constrói e faz um planejamento e vai querer ter seu lucro. Então, ele faz um processo técnico de apreciamento, né, monetário para a transação desse produto. Bem, por fim, existe o valor também. O valor, a publicidade cria muito valores para um produto. Valor atributo de um produto é um valor agregado, como por exemplo, uma vez eu criei uma embalagem de leite e eu coloquei como nome e como slogan Gostinho da Fazenda, para remeter à qualidade do produto, outras questões mais. Então foi um valor agregado. O slogan, que é um outro assunto que a gente vai ver mais para frente, como técnica de comunicação, ele proporciona muito com que eu consiga criar um valor atribuído a um produto, certo? Então, nós temos preço monetário e valor, que é uma composição mais subjetiva. A praça é o momento onde o produto ou serviço se encontra com o público-alvo. É onde a região que ele se encontra, onde ele circula. Enfim, a praça é o PDV, o ponto de venda, mas também a praça é a logística, é a distribuição do produto em várias regiões onde se encontram o público-alvo. E a promoção é especificamente a nossa área, a de comunicadores, a da propaganda, da publicidade. Na promoção está justamente isso que eu falei agora, a propaganda e a publicidade. Como eu já falei para vocês, a propaganda ela tem cunho ideológico e a publicidade tem cunho jurídico de tornar público um produto ou serviço em determinado lugar. Também está a relações públicas, também está o jornalismo, também está a promoção de vendas, também está o merchandising editorial e o merchandising PDV. Também são os eventos, as feiras e tudo isso, esse fantástico mundo da comunicação e da promoção de produtos e serviços a públicos-alvos específicos, ok? Então, a gente junta esse conhecimento, quando a gente pega o briefing, a gente coloca a necessidade do cliente dentro desse conhecimento e faz uma conexão com a segmentação de mercado. Então, vamos ver o que é segmentação de mercado, minha gente. Segmentação de mercado. O mercado, ele se segmenta na questão geográfica, é a região onde se encontram determinados públicos. E a gente sabe que onde há concentração de públicos, de pessoas que constituem cidades, regiões, países, eles compartilham valores iguais, como a questão cultural, linguagem, entre outras, né? Mas conforme o tamanho do país também, e conforme as regiões geográficas, muita coisa muda na questão alimento, vestimenta, por exemplo, né?
Então, a questão geográfica está relacionada ao conhecimento de tudo aquilo que é compartilhado entre grupos sociais, ok? Então, nós temos também a demografia. A demografia está relacionada à questão sexo, idade, classe social, religião, grau de instrução, grupo étnicos, por exemplo, entre tantas outras variantes. Mas a indústria, vocês percebem muito bem que ela costuma segmentar especificamente na questão sexo e faixa etária, não é isso? Existem produtos para homens e para as mulheres, para serviço e sanar suas necessidades básicas específicas, por exemplo, até chegarmos à sofisticação como moda. Mas assim, o que eu quero dizer também que, além de ser segmentado demograficamente entre homens e mulheres, também segmenta na questão etária, faixa etária, produtos para bebê, para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos. Não é assim que funciona? Então fica bem constituído na cabeça de vocês, na mente de vocês, que a segmentação demográfica está relacionado ao ciclo de vida da pessoa, seja ela sexo feminino ou masculino. E isto muda muito os interesses, certo? Então, a indústria fica atenta às necessidades desses grupos e também em que faixa etária eles se encontram para ir produzindo produtos tangíveis e intangíveis para estes, tá? Então, nós vimos a questão segmentação geográfica, que é a questão de região, a demográfica, e agora vamos à psicográfica, que está relacionado ao comportamento das pessoas. Preste muito bem atenção que, em algum momento, pessoas que moram na mesma região ou na mesma cidade, no mesmo bairro, têm o mesmo sexo, a mesma idade e também da mesma classe social, enfim, tudo muito parecido, e de repente na questão psicográfica um é conservador e o outro é liberal. Um é clássico e o outro é esportista, por exemplo, né? Muda tudo, né? Muda tudo. A questão psicográfica é relacionada ao relacionamento da pessoa com a sua sociedade, está relacionado ao meu papel com a sociedade, ao meu estilo de vida, certo? Então, nós temos aí, por fim, a questão do comportamento do consumidor, que é como a pessoa percebe produtos e serviços e hábitos de consumo desses em relação ao seu posicionamento pessoal. Então, o que eu passei para vocês nesse sentido? Que o publicitário, o criativo, quando cai na mão dele concluindo um briefing, ele tem que saber interpretar esse briefing e tem que colocar na mesa esses elementos, fazer uma equação com esses dois grupos distintos, que é equacionar o composto de marketing com a segmentação de mercado. E, obviamente, quando eu começo a trabalhar com isso, eu começo a perceber quem é o meu público-alvo. Ele começa a se tornar físico na minha frente, que eu vou saber, quem é o seu Zé, como é que ele se comporta, como é que ele se veste, o que ele faz no final de semana, qual é que crenças, hábitos e costume que ele tem em relação a isso e aquilo, por exemplo. Dessa forma, então, eu concluo. Já que nós botamos na mesa aqui o tema plágio, tomar muito cuidado, é uma sedução muito grande, tá? Não ao plágio, ok? Pode haver coincidência, sim. Por que pode haver coincidência? Justamente por isso que eu expliquei agora. Quando dois profissionais com uma grande bagagem tecnológica profissional começarem a trabalhar um estudo sobre o produto, o serviço e o público-alvo, obviamente eles podem chegarem à mesma conclusão. Então, por isso que a criação ela tem que ser original, buscar o máximo de originalidade possível. O que é original? É algo ímpar. E algo ímpar certamente não vai ser comparado com algo igual.